Eu então começo lhes recordando as duas grandes questões chaves da filosofia. De onde viemos? Para onde vamos? Duas grandes questões, além, claro, daquela fundamental. E quem é que vem? E quem é que vai? Quem é esse ser que caminha nessa direção? E respondo-lhes então, também aproveitando-se da verve poética dos outros, recordando, por exemplo, Augusto dos Anjos, de onde venho, de eras remotíssimas, de substâncias elementaríssimas que envolvem as cósmicas matérias. Eu venho dos invisíveis protozoários, da confusão das células embrionárias, das células primevas das bactérias. Ou então, lembrando Castro Alves, o nosso poeta maior, lá na Bahia, e quiçá também do Brasil, dizendo que é a partir dos mistérios peregrinos que todos nós nascemos até a máxima manifestação do divino que acontece em nós. Ou recordando Leon Denis, que nos diz, espírito, alma, tu que percorre essas páginas, de onde vens, para onde vais? Tu sobes das células, das matérias primeiras, para essa imensidão cósmica, onde te espera a glória, a beleza, a harmonia, a bondade, a plenitude, enfim. Então temos uma longa história evolutiva para contar, para perceber, para trabalhar, para caminhar de um modo geral. Esta trajetória evolutiva também pode ser contada de outra forma. No princípio, era o infinito amor. E o infinito amor estava com Deus. E o infinito amor era Deus. E o infinito amor se debruçou sobre si mesmo e manifestou-se sobre a forma da criação. E desde então, a história da criação é um desdobramento deste infinito amor, que começa com a união de qualidades, a síntese gravitacional, que permite que a celeste atração entre os astros os mantenha nas órbitas adequadas. Mas que também está esse infinito amor na história inicial dos vínculos químicos, de um modo geral, atômicos. E nós contamos da seguinte maneira: era uma vez um átomo de sódio. Ele se sentia extremamente incompleto no seu orbital. Tinha um elétron ali que vivia só, não estava pareado. E ele então, de busca em busca, um dia deparou-se com um átomo de cloro. Foi amor à primeira vista. Ele tinha um orbital que faltava um elétron para ser pareado. E o átomo de sódio, então, vinculou-se a esse átomo de cloro de maneira intensa, forte, uma ligação tão intensa que recebeu o nome de ligação forte iônica. E nasceu o cloreto de sódio. A vida deixou de ser insípida porque o sal de cozinha estava pronto. Um grande amor ali nascia. E assim a vida ia progredindo nas suas marcas evolutivas, que nós dizemos que tem um lado de fora, que é a complexidade das expressões das formas, mas tem um lado de dentro, que é o psiquismo, a subjetividade trabalhando. Então ali estavam a eletroafinidade química, como primórdios na matéria, daquilo que é a evolução na sua marca mais profunda e mais significativa, que é a evolução através do amor. Mas caminhamos, fomos marchando, formamos famílias químicas. Olhem só os princípios básicos, famílias de halogênios, quem se lembra disso? Famílias de calcogênios, famílias de alcalinos terrosos, famílias as mais variadas, até os transurânicos, e a matéria se transforma em energia cada vez mais, energia radioativa, energia atômica e energia organizada que vai gerar em algum momento coacervados na história humana, células de um modo geral, mas aqueles coacervados, aquelas células venciam a primeira grande barreira evolutiva. Era a pré-vida, que para alguns é vida, gerando aquilo que nós chamamos de vida,
primeiro grande passo na reflexão evolutiva nesse mundo material planetário, que era mais uma conformação ou mancha ígnea no cosmos, portanto, uma bola incandescente, e ainda assim, no seio tépido dos oceanos, o amor se deslumbra a si próprio, criando formas especiais, as células, os primeiros celulares de um modo geral, as células primevas das bactérias, dos protozoários. Mas eles não ficaram paralisados nisso. Começaram a se desenvolver e aquele impulso, que a lei do amor que faz a origem da evolução a aparecer, faz com que eles comecem a aprender a se multiplicar nas formas e a expressar mais profundamente a presença psíquica de um modo geral. E aparece então o fenômeno da sexualidade inicial, que é uma expressão de polarização e ao mesmo tempo de reintegração a uma nova totalidade. A polaridade foi curiosa. Fez nascer então possibilidades de reprodução de seres que são similares e garantem as comunidades de espécies e, de certa forma, entre as espécies, a comunidade de ecossistemas. Fomos marchando assim. E desde então, olhem só como as polaridades estabeleceram. Assim como o sódio e o cloro, um é doador e o outro é receptor, um é aparentemente ativo, o outro é mantenedor, entre aspas, passivo, assim também na sexualidade, desde o reino vegetal. Se vocês não sabem, a sabedoria que nós temos no humano está incipiente nesses estágios evolutivos. E lá encontramos algo especial. A osfera, né? Uma célula especial à espera do seu anterozoide, aquele que vai conquistá-la. Ela, como é a polaridade feminina, não se desloca muito no espaço. Espera, aguarda. Já o anterozoide, como é a polaridade masculina, vai ter que caminhar, vai ter que enfrentar os obstáculos, vai ter que disputar, né, uma vaga no seio da osfera. Mas o que ela faz? Antecipando-se aos interesses cosméticos da atualidade, ela lança um perfume que o atrai. Ela o seduz pelo seu cheiro, pela sua maneira de expressar quimicamente aquela possibilidade de estar aberta para uma nova presença. E desta conjunção, desta fusão, nasce então um ser vivo mais complexo, mais completo, que traz então essas possibilidades de manifestação cada vez mais ricas, mais plenas. Isso se repete no reino animal. E um detalhe importante, até a fase pré-humana, o masculino, porque ele tem que ser muito atraente, é sempre mais belo. O pavão, o leão, são expressões mais ricas, são mais fortes, mais densas, mais intensas, mais presentes. Se nós tomarmos um verme como o xistosoma, o feminino vive no canal ginecóforo do masculino, de tão pequeno que é. A forma expressiva feminina é bem menor fisicamente do que a masculina. Mas há um segundo passo da reflexão. É quando a matéria, cada vez mais dominada pela presença do psiquismo, sai dessa fase tradicional e agora adentra o reino do pensamento, que começa antes da fase humana, mas na fase humana adquire características muito especiais. E nessa caracterização do humano, então há uma grande mutação, não somente das formas, mas dos modelos de atuação. E as interações evolutivas amorosas continuam agora com mais riqueza e mais complexidade. O feminino é mais sutil, é mais delicado, é mais suave e é mais poderoso. Dizem os sábios que os homens precisam argumentar para convencer. As mulheres bastam chorar. Muito mais rápidas e eficientes. Basta sair da lógica do raciocínio para a impressão do sentimento para modificar esse tipo de realidade dessa possibilidade. Isso eu abro um parêntese para lembrar que o cego de Jericó pediu em altos brados que Jesus o curasse. A viúva de Naim não deu uma palavra.
Ao encontrá-lo, a sua expressão era um total pedido que não tinha como ele recusar. E olhe que o que ele fez foi muito mais intenso, denso, do que o que ele fez com o cego de Jericó. E ela nada pediu. E se a mulher é mãe, então o poder se acrescenta intensamente a quase ao infinito. Daí o brocado que se tornou popular. Peça à mãe que o filho atende. Mas é o feminino do espírito que está presente em todos os seres, inclusive nos homens, que faz esse tipo de possibilidades e polaridades que se integram. E aí o amor, expressão evolutiva, agora adquire características muito mais significativas, mais especiais. E quem vai nos contar isso é um filósofo, Sócrates, e que vai lembrar que ele não aprendeu com os filósofos, ele aprendeu com a excelentíssima Diótima, feminina, 2 vezes ótima, Diótima. Imagine o que deveria ser. E ele vai dizer então que na evolução, agora humana, há um aspecto fundamental do psiquismo em crescimento, que é esse amor que vai em estágios se manifestando cada vez mais plenamente. O primeiro estágio é muito básico, é muito simples, é muito, digamos assim, ligado à dimensão corporal. Ele chama Porneia, a representante da divindade da época, para expressar esse amor. É um amor devorador. Na verdade, é um amor utópico, da fantasia, diríamos hoje, do inconsciente, que se expressa agora procurando alguém para a completude. Mas, na verdade, não procura alguém para entender que existe alguém. Dirão alguns na atualidade, na psicologia, que é um amor devorador e que sua expressão mais concreta é o amor do filho pelo peito da mãe. Ele quer o leite, ele quer a sobrevivência, mas a mãe não importa, a não ser na medida que cede o alimento para a sua subsistência. Esse amor devorador se contenta em se saciar. E depois disso, não interessa quem é que lhe atende. É a fase primeira do amor. O que queremos é que o outro resolva os nossos problemas afetivos, as nossas carências, as nossas faltas, e vivamos dessa maneira. E depois o descartamos. Talvez isso seja uma herança dos tempos que o zangão fecundava a abelha e logo depois morria. Desencarnava nesse ato criador de um modo geral. Mas deve ter o inverso também, o feminino que morre depois de um tipo de vivência dessa natureza. Mas continua a excelente Diótima, depois desse estágio, virão Eros e Afrodite, o amor da emoção, da procura do encontro mais completo, mais profundo com o outro, em que o outro já existe. Não completamente. Procura-se uma fusão, um encantamento, um deslumbramento, ainda projetando no outro as suas demandas, ainda que intuitivas, sintéticas, aspirações mais elevadas. E aí eu me lembro da história que Nasruddin contava, um filósofo árabe. Existia um homem que procurava uma mulher para fazer o seu par e a plena completude. Esse sonho todos nós carregamos em um momento determinado da evolução. Mas ele queria a mulher perfeita. E resolveu então tomar de todos os seus bens, já bem conquistados, e sair pelo mundo à procura da mulher perfeita. E depois de anos e anos, voltou desiludido por não tê-la encontrado. Mas de repente ele olhou e viu uma vizinha. E a vizinha clareou suas possibilidades de entendimento e ele se sentiu tamanhamente tocado por ela que disse: eis a mulher perfeita. Vou me casar com ela. Pensam que ele se casou com ela? Não. Porque ela estava atrás do homem perfeito e ele não era. Viveu a paz do apaixonamento. Eros e Afrodite criam imagens altamente significativas do outro que não é o outro, mas que o outro desperta em nós e faz a gente mudar a linguagem. Lá nas terras serrienses há uma viela, um beco sem saída, em que o esgoto corre aflorando no chão. Portanto,
Quando temos algum tipo de chuva, isso aumenta e formam pequenos córregos. E eu me recordo como o apaixonamento faziam as criaturas pensar diferente. E conta um sábio daquela terra que as pessoas, quando passavam pela viela enamoradas, nessa fase completa de namoramento, num dia de pleno núnio, ele dizia: meu bem, veja que córrego iluminado pelo prateado lunar. Eu te tomarei nos braços. E a tomava e saltitante pulava. Estava apaixonado. Era a paixão. É claro que esta paixão nos leva à fusão, à busca da completude. Isso é significativo, porque no fundo, ela reflete uma busca da completude que veremos muito mais adiante se repetir. Essa união de qualidades num nível bem mais complexo e elevado, mas procuramos no outro. Só que a fusão no estágio inicial de evolução, ela nos leva a uma compreensão de que o outro é a razão da nossa vida, o motivo da nossa felicidade. E chegamos a dizer frases tão significativas como: sem você eu não sou ninguém. Você é o número 1, diria uma poetisa matemática, que fica à esquerda de todos os zeros que eu sou. Veja você que beleza em dizer essas coisas, porque ela é matemática, né? E assim nós vamos verificando cada um dizendo essas coisas. Mas lá para as tantas, a fusão vira problema. Porque não podemos permanecer naquilo que é a juventude do amor. Porneia foi a infância. Eros e Afrodite a juventude do amor. Não podemos permanecer porque há uma progressão evolutiva que precisamos transcender. E mesmo nessa situação, nós somos picados pelos problemas naturais decorrentes da noção emotiva de posse. E nós dizemos: você é a razão da minha vida. Falarei feliz para aquela pessoa como eu puder. E ela então, se disser assim: então faça-me feliz levando-me para os braços de fulano com quem eu quero viver. Ele dirá: eu te destruirei. Eu te matarei. Porque ou comigo ou nada a existir. Isso é paixão. Esta é a tentativa de fusão, que quando há uma separatividade, há um problema dramático a ser vivido. De vez em quando, a destruição física de alguém é decorrente dessa passionalidade da fusão que passou dos limites e das possibilidades de convivência de um modo geral. Mas há um passo seguinte. E diz Diótima: agora é a hora de amplitude. E amplitude na velha Grécia se chama afetivamente de filia. Aquele amor calmo, sereno, que faz a vida ser companheirismo, comunicação, partilha. E que engloba possibilidades variadas de inteireza cada vez mais crescente, a ponto das pessoas poderem dizer: eu sinto por você um grande amor, mas não quero você para mim. Iremos juntos até onde pudermos ir. E se a vida um dia me separar de ti, eu poderei dizer que ninguém parte definitivamente quando fica na lembrança e na saudade. Ninguém parte. Isto é o que nós traduzimos inadequadamente por amizade. Na verdade, é muito mais amplo do que amizade, o que ela anunciava como filia. Aí já vão desaparecendo as posses tradicionais, porque agora não são dois seres carentes, são almas que se sentem inteiras, completas, que se manifestam agora de uma forma muito peculiar na sua inteireza, na sua capacidade de comunhão, na sua capacidade de manifestação, de uma forma consistente em que se multiplicam, se extrapolam, manifestam algo de novo, começam a se transcender de alguma forma. Mas o amor não acaba aí na evolução. Há um estágio mais avançado ainda. E diz Diótima, chama-se ágape. Ágape é o amor incondicional.
é o amor sem forma. É o amor verbo, que o amar se torna verbo intransitivo, porque não pede mais complemento. Se lá atrás procurávamos a completude, se mais adiante com a filia procurávamos a amplitude, agora no amor ágape nós vivemos a plenitude. Esse é outro estágio de maturação, outro estágio de avanço amoroso nesse tipo de perspectiva. Nós chegaremos ao Evangelho de alguma forma buscando esta plenitude. Então, na fase humana, nós adentramos esse reino para construir essa amorosidade de um lado. Mas temos uma outra caminhada que é angular e complementar, que nós chamamos de sabedoria. A sabedoria também é uma maneira de desenvolver a evolução no estágio humano. Nós construímos um primeiro momento que nós chamamos hoje de ligado ao nous, ao pensamento. Daí os termos em outras áreas do conhecimento de que nós somos os criadores da nosfera, a arte de pensar. E nós começamos pensando de uma forma bem básica, bem centrada na evolução material, um pensamento concreto da realidade das coisas, da realidade do mundo, da realidade do estar no mundo, e começamos a nos descrever. Nós passamos a ter aquilo que é autoconsciência. A autoconsciência vai nos dizer da ordem da existência, do tempo que está presente na nossa vida. E nisso nós, ligados às emoções, começamos a descrevê-lo como presente, passado e futuro. E aí adentramos ao reino da finitude. Nós sabemos que a consciência conhece o tempo e conhece o espaço e conhece então os marcos do nascimento e os marcos do desaparecimento. Esta finitude que a consciência nos traz vira um drama, porque agora nós temos um fenômeno inquietante, que é o desaparecimento e que é a própria morte. Um fenômeno que toma conta do nosso mundo existencial e regula as nossas atividades de um modo geral, fazendo-nos inclusive criativos nas mais variadas formas. E mesmo não sendo a morte a sua referência fundamental, ela está de outra forma com o nome de perdas. Porque nos pensamos, nessa fase inicial, proprietários de algo, vamos perder. E um pessimista, estudante de medicina, disse-nos numa aula que ele sabia o que era a vida. A vida era uma sucessão de perdas até a perda da própria vida. Eu digo, com esta imagem, você garante um belo futuro nos seus dias. Mas um outro, mais atilado, completou, já que estávamos no ambiente da clínica médica. Mas, professor, se não for isso, a melhor definição é: a vida é uma doença sexualmente transmissível 100% fatal. Eu digo, é dia de otimismo nessa escola. A vida já é doença. Sexualmente transmissível, tudo bem. Agora, 100% fatal, tudo bem. Mas doença? Mas era a maneira que eles escreviam aquele momento. Foi o primeiro vagido filosófico, reflexivo sobre o que somos, para nos compreendermos de imediato. E é claro que não poderíamos deixar de construir tudo isso em bases materiais, em bases sensoriais, que é o nosso primeiro instrumento do conhecer para chegar à sabedoria. Mas sabedoria é muito mais que isso, dirão os estudiosos. Saber tem algo a ver com sabor, tem gosto de, é experiencial, é preciso ir além dessa consciência material. E nós então passamos a experienciar outras possibilidades. E a sabedoria cresceu quando nós demos conta que tínhamos um instrumento complementar, ou mais abrangente em certos aspectos, representativo, chamado razão. A sabedoria se tornou algo lógico, algo entendido a partir de premissas que chegam a conclusões, a ponto de nós dizermos, e todos concordamos em certo sentido, porque estamos no Ocidente, se todos os homens são mortais, e se Pedro é homem, então todo mundo conclui que Pedro é mortal.
é lógico, né? Às vezes, porém, há distúrbios do pensamento, da lógica, e a gente faz estruturas inadequadas na busca da sabedoria, cujo exemplo mais clássico nos ambientes de reflexão é o seguinte: Deus é amor. O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Stevie Wonder é Deus. Isso é o desvio, é o viés da busca da sabedoria. Mas a razão tomou conta das nossas vidas a ponto de alguém chegar e dizer assim: eu gosto por quê? E vai explicar. Como se sentir fosse explicável. Como se amor merecesse palavras lógicas para haver compreensão. Este é um momento muito especial da nossa cultura em que entronizamos a razão e nos esquecemos das outras possibilidades. Mas há um outro caminhar. Essa mente racional analítica não para aí nesse crescimento evolutivo. Já sabemos que ele é apenas uma demanda de uma história que continua. E nós recordamos, agora adentrando o Evangelho, que um dia Jesus apareceu aos apóstolos e em lá chegando, ele se apresentou e conversou. Mas um deles não estava presente. Chamava-se Tomé. E Tomé disse: se ele vier, eu preciso checar. Ele era empirista lógico, do século XIX, que estava lá naquele século. Eu preciso tocar nele para verificar. Cientista nato. E quando Jesus chegou, permitiu-lhe fazer seu experimento para identificação da sua presença. Mas no final, a aula de epistemologia de Jesus é especial. Bem-aventurados, porém, Tomé, são aqueles que nem viram e creram. Há uma outra via de acesso à sabedoria, que não é lógica, que não é empirista e que é intuitivo-sintética. Outro caminhar. Einstein diria num certo momento: o raciocínio lógico não me leva a grandes descobertas. Ele apenas diz o que já se sabe, está implícito. É quase, como diriam alguns, uma tautologia. Se eu digo triângulo, então é claro que vão ter 3 lados. Não acrescenta grandes novidades. Dirá alguns, lembrando Thomas Kuhn e a experiência de transformação científica, é que os insights acontecem. A intuição é necessária. E quando a intuição se junta ao sentimento, constrói um instrumento intuitivo sintético que se chama de fé, que sabe por outras vias de acesso. Então temos uma via nascente ou emergente na atualidade, que é esta possibilidade intuitivo-sintética como um modo de alcançar a sabedoria. Eu pensava que pararia aí, mas não. Já há instrumentos mais sofisticados do alcance da sabedoria, que se chama inteligência místico-unitária. E que aí nós juntamos as duas possibilidades, o saber enquanto saber e a amorosidade como tal. Na inteligência ou na capacidade místico-unitária, eu vou além da intuição das leis, eu vou ao próprio domínio fenomênico e percebo tal como ele é. Eu estou dizendo, passando por 2 níveis de consciência, usando uma linguagem verbal. Portanto, o que está chegando aqui nesse momento não é a intuição, a inteligência místico-unitária, ou a capacidade místico-unitária. É uma tradução dela pela consciência intuitivo-sintética, trazida para a racional analítica e colocada para vocês. É de terceira mão a notícia. Já está transtornada, porque isso é uma tradução. E como dizem os italianos, todo tradutor é um traidor. Ele nunca vai dizer como foi realmente, porque não consegue. Agora imagine traduzir o êxtase do místico na sua comunhão do cosmos, na sua contemplação universal, como Leon Denis caracteriza bem a sua experiência da imanência divina para falar às pessoas. Por mais que se digam, as palavras não dirão. Está tudo além delas, mas de alguma forma elas são a placa que sinaliza o caminho para a gente alcançar esse estágio. Essa consciência mística unitária
faz com que o espírito Alexandre, orientador do André Luiz, diga que houve uma época que a união de qualidades, aquele amor que Diotima descreveu, chega ao estágio máximo. É quando a criatura se percebe unificada com o Criador, que se torna o seu eterno princípio fecundante. E ela passa a ser agora guiada por esse princípio fecundante na consciência humana de um modo geral. É o estágio em que nós podemos dizer, já não vivo. Em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos. Paulinamente representado, já que eu estou em São Paulo. Esta é a ideia básica. Então temos uma via evolutiva chamada amorosidade e uma outra via evolutiva chamada sabedoria. As duas asas que nos levarão à plenitude e à totalidade. Poderíamos descrever em detalhes os mecanismos da evolução. A palingênese como processo dinâmico de apresentar formas e substituí-las. Nós pensamos que nascemos e morremos em datas mais ou menos longevas, de 50, 60, 100 anos, alguns menos, outros mais. Acontece que, na prática, esta manifestação é cotidiana. Nós, enquanto corpo, morremos 1 trilhão de células por dia e nascemos 1 trilhão de células por dia. De repente, a coerência dos órgãos, a unidade que eles representam desaparece e aí nós chamamos de morte. Na verdade, é um espalhamento das matrizes ou dos tijolos que constroem o edifício que retornam a outro ciclo e outras possibilidades. Mas a alma continua se alcandorando e novos céus e novas terras nos esperam para as realizações. Usualmente dizemos no meio espírita que estamos num planeta de provas e expiações. Aliás, lá na Bahia é o contrário. É de expiação e prova. Mas expiação lá não é com X, é com S. Você expia e prova. Nós mudamos a qualidade da situação. Vamos tirar aquela... mas nós sabemos que nessa trajetória a dinâmica evolutiva está permeada pelo sofrimento e pela dor. Mas como lembra o poeta, é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes e em mensageiros da paz. É também poema de Castro Alves. Então a dor tem uma marca nesse processo evolutivo, de tal maneira que a evolução vai anulando a dor, vai transformando a dor. E nós podemos passar da fase de evolução pela fase de evolução pelo prazer do amor. Completamente diferente. Não que as dores físicas desapareçam, porque isso é marca do corpo, mas que o modo de encará-las vai se transformando, e esse é um dos aspectos evolutivos mais interessantes. O sofrimento não é obrigatório, a dor ainda é, mas o sofrimento não. E vocês vão de dizer, como? Se a dor gera sofrimento? Depende de quem o recebe. Eu me recordo, então, de um caso específico de um paciente internado no Hospital das Clínicas que tinha um grande coração. Não era generoso, era doença de Chagas mesmo. Estava já dispineico, portanto, com falta de ar. Dispneia é um termo técnico para o médico. Falta de ar é uma angústia tremenda do paciente pela dificuldade de se sentir respirando. Uma coisa é uma coisa, como diz os outros, e outra coisa é outra coisa. A dor, o sofrimento não passa pela palavra técnica. Ela não capta esse tipo de coisa. Mas o aluno chegou e foi entrevistar esse paciente e perguntou, o senhor está sofrendo? Ele disse, só de saudade do meu netinho adotado, que pode estar vivendo privações pela minha ausência. E o que o senhor acha desse hospital? Ele disse, uma maravilha. Nunca vi lugar tão fantástico. Basta dizer que as pessoas vêm de noite me ver e perguntam, o senhor está bem? Era auxiliar de enfermagem, fazendo os dados antropométricos, temperatura, pressão. Pois é, de dia chega um outro grupo e vem conversar comigo. De tarde, é uma maravilha isso aqui. Além do mais, casa, comida, tudo gratuito. Eu não estou num lugar que é um paraíso. Mas o senhor não está sentindo problema físico? Nem me lembro.
Estava prestes a desencarnar e nem me lembro. E o aluno dizia, professor, ele é alienado? Eu digo, não. Ele tem uma outra perspectiva sobre a angústia da morte. Uma outra maneira de lidar isso. Nós diríamos em linguagem técnica, ele tem um coping, um enfrentamento capaz de dizer, está aí a falta de ar, eu vou levando, fico em repouso, mas eu não preciso sofrer para isso. Esse é um passo evolutivo significativo. Ou posso transformar esse sofrimento em poesia, né? Alá, Cântico das Criaturas de Francisco de Assis, né? Ser louvado, irmã morte, irmão fogo. Imagine, irmão fogo foi aquele método tão light, tão tranquilo, que trataram o seu tracoma na época. Ferro em brasa no olho. Ah, como alguém faz, chega. Nós somos muito sensíveis. Ele dizia, irmão fogo, eu te agradeço. Que médico, hein? Cauterização sem anestesia. Nós diríamos nós. Mas ele conseguia perpassar tudo isso e manter o seu vínculo com o ser louvado, transcendência, já que ele era o menestrel do divino naquele tipo de presença. Então a evolução tem essa marca de transformar tudo que é sofrimento em alegria de viver, em deleite, em estado de bem-aventurança. Ora, esses são os, digamos assim, aligerados conceitos sobre a evolução. E o que é que tem a ver isso com o Evangelho? Qual é o vínculo que a evolução tem com a experiência do Evangelho? E nós diremos que o Evangelho é a nossa grande cartilha evolutiva para todos os gostos e todos os níveis da consciência humana aprendiz. Daí nós dizermos que cada um escolhe o Jesus que lhe interessa e a lição que lhe atrai. Se nós formos padecentes, como dizia um egrégio mestre da medicina na Bahia, não pacientes, padecentes, nós queremos Jesus, o médico dos corpos e das almas. Nós queremos que ele venha atuar à semelhança do que ele fez em Jericó. Quer ver? Veja. Nem cirurgia hoje com foco emulsificação da catarata é tão eficiente. Leva meia hora. Ele disse, veja. Pedro, alguém me tocou. Não, Jesus, a multidão te oprime. E ele diz, não, virtude partiu de mim. E uma mulher diz, fiquei curada do meu fluxo sanguíneo. Sem exame, sem colposcopia, sem citologia, sem nada disso. E o atrofiado, 39 anos sem conseguir andar no lago, no tanque de Betesda, enxergando lá, Jesus o vê, esse também não se prontificou de imediato aos pedidos, e ele diz, há quanto tempo? Ele diz, há 39 anos tento, mas quando eu vou paralítico, a água já foi usada por outro, porque o anjo era maquiavélico. Ele só mexia nas águas para curar um. Aí vários se jogavam. Quem chegou primeiro, estava resolvido. Eu acho isso de altíssima malvadeza. Passar dias e dias esperando, e na hora só um passa. Jesus, compreendendo que aquilo era uma forma muito egocêntrica de fazer benevolência, toma desse homem e diz, levanta-te e anda. Fica imaginando a renovação celular, muscular, tecidual, para o indivíduo sair andando de imediato. Esse é o Jesus que muita gente gostaria. O Jesus dos fenômenos da matéria. O Jesus que atende às demandas da sobrevivência corporal. Melhor ainda é quando ele pega de peixes, deviam ser peixinhos, e pães, e os multiplica até a comunidade de 5.000 pessoas se alimentarem. Ah, como eu dizia isso nos tempos que tinha que abrir aquela padaria de seu peixinho. Meu pai, a panificadora Oceania. Eu nem sabia o que era Oceania, dia de domingo. Digo, se Jesus me desse a fórmula, eu não ia praçar. No sábado eu resolvia tudo. Domingo eu estaria livre desse tipo de situação. Mas muita gente quererá o evangelho dos pães e dos peixes, das curas. E há uma turma que quererá mais. Ele quer Jesus que muda o clima. Vai precisar. Mude o clima. Olha, vem uma tempestade que pode levar o barco à bancarrota. Jesus levanta e aplaca a tempestade. Quanta gente gostaria de ter esse Jesus ao seu lado?
E nessas várias circunstâncias da vida, pensam que iam ficar satisfeitos? Não. Porque de vez em quando um não ficava curado. Ele dizia, tá vendo? Eu pensei que ele era 100%. Falhou. E se chegarmos ao espírito crítico dos gaúchos, como eu pude comprovar, ele vai dizer, assim que Jesus, na sátira, curou um paralítico e perguntaram ao paralítico, e aí, esse médico é bom? Jesus estaria atendendo no SUS. Ele disse, não é bom não. Saiu andando, era paralítico. Não é bom não, nem examinou. Não fez pergunta nenhuma. Em suma, a insatisfação humana vai continuar mesmo com esse estágio. Mas nós poderemos procurar um outro Jesus, um Jesus especial, porque esse trabalhou na visão da consciência materialista. Mas há uma consciência de justiça, que já entra a racionalidade, que já entra o direito, e que já entra a análise do bem e do mal, da culpa e da reparação. E qual é o Jesus que a gente vai querer? Aquele Jesus que cuidou da mulher que estava flagrada em adultério. A regra social da época dizia que os homens não praticavam adultério, apenas liberavam as suas pulsões freudianas. Freud não existia, mas o fenômeno já acontecia. Agora as mulheres não. As mulheres cometiam adultério. Na época com os homens, mas evidentemente que o culpado não era ele. Afinal, o poder era dela, de controlar o homem. E isso tinha um remanescente histórico bíblico, porque foi ela que tirou o homem do paraíso. Ela, a serpente, com uma fruta que alguns acham que foi maçã. Vejam você, 3 femininos se uniram para acabar com o paraíso do masculino. Isso está implícito na nossa mente, patriarcal, restrita, limitada, a culpabilização do outro. Então, na lei, criamos a regra. Olha, os homens não pecam, as mulheres sim. Muito prático, muito unilateral. Mas Jesus chega e diz, olha, vamos resolver esse problema de outra forma. Tudo bem, usemos o raciocínio. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Os judeus sabiam que era dilema e colocaram Jesus num dilema. E qual era o dilema? Se ele mandar apedrejar, é porque ele não tem amor ao próximo, aos inimigos. Ele nega a doutrina dele. Se ele não mandar apedrejar, nós o processamos por burlar a lei. De qualquer maneira, Jesus ou vai ser um negador da sua doutrina ou um condenado pela lei. Sabiamente, usando a lógica dos homens, dentro do dilema, os gregos já sabiam disso, ele faz então uma saída estratégica. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E dizem que foi a única vez que ele provou que não era analfabeto. Começou a escrever na areia. E ao escrever, os que liam desistiam, se afastavam, a começar pelos mais velhos. Claro, os mais velhos já viveram mais. Já tiveram mais experiências equivocadas. E é claro que a maturidade é a época de dar bons conselhos, porque já não tem como dar mais maus exemplos. O corpo não aguenta. Evidentemente. E aí foram se afastando. Até o momento que ele diz, mulher, que é dos teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Disse, mas ninguém me acusa, mestre. Então vai, não peques mais. Olha a lei, a explicação, a pedagogia, para que te não aconteça coisa pior. Ser apedrejada sem a presença dele, provavelmente, linchada. Então há uma mudança. Esse Jesus, como nós gostaríamos, esse Jesus acolhedor, dos dramas humanos com outro tipo de perspectiva de justiça. A mulher samaritana, rejeitada, porque era da Samaria. Para começo de conversa, Samaria era a terra de ninguém, de onde não saía nada agradável. E essa mulher samaritana vai buscar água e ele lhe promete uma água especial. Mas ele já infringe uma regra, fala com a mulher sem um companheiro. Não se podia fazer isso naquela época. Era perigoso. Eu não sei se era perigoso para o homem ou para a mulher, mas era perigoso. E ela então diz, ela pergunta, que é do teu marido? Ela responde, não tenho marido. Tiveste 5. E esse que está não é.
primeiro lugar. Todo mundo fala logo dessa mulher que teve 5 maridos. Natural. Ela tem uma imensa competência de ter relacionamentos, né? Porque tem gente que passa a vida inteira atrás de um e não consegue. Vai aprender com a mulher samaritana. Mas ela sabia fazer perguntas e ele cuida. Os apóstolos estranham, mas ele cuida. Não importa que ela seja mulher, que era negativo à época, não importa que ela seja samaritana, Jesus não era samaritano, não importa que ela esteja só, importa que é uma alma que procura. E essa alma que procura lhe faz uma das perguntas mais sábias: onde adorar a Deus? No Monte Garizim ou no Templo de Jerusalém? Na Samaria ou na Judéia? E ele sai com uma sábia resposta para a posteridade: amar a Deus em espírito e verdade. Ele acolheu. Então esse Jesus acolhedor da lei, muita gente está procurando. Até por causa dos seus conflitos, das suas angústias, das suas necessidades de um modo geral. Mas há um terceiro Jesus, para quem quer. Esse Jesus é revolucionário. Vamos transformar a ordem social. Vamos modificar o padrão de percepção da realidade. Vamos inovar nas políticas. E ele começa encontrando-se com um mancebo que era rico, jovem e rico. Vocês já imaginaram? No culto à jovialidade, à riqueza, e além do mais, diz a tradição espiritual, era alguém que buscava intensamente ser um grande nome nos esportes da época, as bigas romanas. Então era um corredor, o Fórmula 1 de então. E ele chega e o indivíduo diz: mestre, eu vim à procura de algo que me garanta a vida eterna, o que devo fazer? E ele diz, pedagogicamente: buscai a lei e os profetas. Mas eu faço isso desde os albores da juventude. Jesus diz: bom, já que você passou no Enem, agora vamos para o ENAD. E aí, complementa: então, revolução total. Vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres, renuncia a ti mesmo e segue-me. Terás um tesouro no céu. Revolução social completa, econômica. O sucesso agora não é ter, o sucesso agora é abandonar o que tem e não ficar pobre. Porque uma coisa é pobreza por falta de competência, por falta de opção. Outra coisa é pobreza por abandono do primário, do básico, do tradicional, por compreender que há algo muito maior, um tesouro que responde às pobrezas da terra, às necessidades da terra, e complementa ele de outra forma, no velho e belo poema chamado Ansiosa Solicitando pela Vida, que é um complemento disso. Por que estáis ansiosos com o dia de amanhã? Com o que haver de comer, onde haver de morar, com o que haver de vestir. Vejam vocês a antecipação, ao haver de comer. Cuidado com a inflação dos alimentos. Onde haver de morar. Olha o Minha Vida sendo necessário ainda, o programa da casa própria. Né? O que haver de vestir. Estou na moda? É inverno, é isso? Problemas tipicamente humanos. Se não sois capazes de acrescentar um côvado à vossa estatura, por que estáis preocupados? As aves do céu não semeiam, nem colhem, e, no entanto, o Pai Celeste as garante. Os lírios do campo também não fazem o mesmo, e, no entanto, nem Salomão, o especialista em riqueza judaica, vestiu-se com tamanha beleza. Antes, buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Subversão econômico-social. Concentre-se no reino dos céus, que o reino da terra está garantido. Agora, se você não consegue fazer isso, concentre-se no reino da terra até ver que não é resolução. Aprenda a ganhar até verificar que não é grande coisa. Até porque chegará um momento que você quererá continuar com o reino da terra e inventará um instrumento legal, o testamento. Grandíssima piada, disse-me alguém. Deixo os bens tais para fulano. Deixo os bens quais? Uma ama de leite negra um dia perguntou: e o senhor pode levar? Não, então não está deixando. Eu quero pós-morte controlar os bens através do meu desejo. É muito materialismo.
E ele propõe: deixe isto em vida. Deixe isso de outra forma, porque assim você se assenhoreará de padrões espirituais que lhe permitirão resolver os problemas do mundo sem as angústias da luta que hoje se chama capitalismo. Sem as angústias do medo de perder na Bolsa de Valores. Sem as angústias das posses serem confiscadas por algum governo que entre e faça o nosso socialismo moreno. 50 mil é o máximo que todos podem ter no banco. Vocês já viram essa história. E aí vem gente por encorre, fardando porque perdeu. Porque podia ter deixado antes que o outro chegasse e decretasse dessa forma. Estamos fazendo celeiros para juntar os tesouros que a traça corrói e que o ladrão rouba. Jesus então propõe uma revolução. A revolução socioeconômica pelas vias do espiritual. E é capaz de confrontar-se com o poder da época e lhes dizer: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Dizer a autoridade máxima que é Pôncio Pilatos. Se eu quisesse, eu apelaria ao meu Deus e ele mandaria os anjos que pelejariam ao meu dado. Mas eu não quero. Até porque eu preciso ser crucificado. Isso ele não disse, foi Peixinho que acrescentou. Se eu não for crucificado, como é que eu ressurgirei? E se eu não ressurgir, como é que eu mostrarei para esse povo incréu a imortalidade? Como é que eu argamassarei a fé desses apóstolos pusilânimes ainda porque não descobriram que são muito mais do que o que pensam nesse momento? Como é que eu farei isso? Pôncio, cumpra o seu destino. E Pôncio cumpriu. Crucificou, foi deposto, foi deportado e suicidou-se. Suicidou-se não era o destino dele, ele que construiu. Mas o fato é que ele, ao adentrar aquele reino, dizer o absurdo jurídico: não vejo nesse homem crime algum, e condená-lo à pena máxima romana, nem os romanos aguentaram com um legislador desse tipo. Quer dizer, afirma uma coisa e faz o oposto disso aí. Para vocês terem uma ideia de que, como os juristas estudam isso, um baiano chamado Rui Barbosa descobriu que no processo jurídico que condenou Jesus pelos judeus, tinha 34 erros jurídicos. Se ele estivesse lá, Jesus não tinha sido condenado à morte. Isso é que é pretensão. Mas é um Jesus diferente. É um Jesus revolucionário do mundo. Não é um Jesus ausente. Não é um Jesus transcendental, pura e simples. Não, eu vim para modificar, para transformar, embora dando cumprimento à lei, mas não a simples lei mosaica, a lei de Deus. Esse é um Jesus diferente, que está à espera de várias e várias gerações de discípulos fiéis a isso. E que na atualidade está muito difícil de encontrá-los. Os outros dois primeiros são mais fáceis. Discípulos do Jesus que cura, do Jesus que acolhe, mas o Jesus que revoluciona, como dizia alguém, olha, eu adoro o socialismo, a distribuição de bens. Mas o capitalismo tem seus encantos que me fisgaram há tanto tempo. E eu não consigo deixá-lo agora. A gente não percebeu que há um passo da evolução. E aí é quando entra o Evangelho, que Jesus vem trazer. O homem novo, a nova manifestação do Espírito, e que é inteiramente diversa desse mundo simples que nós estamos vivendo e cada vez mais dá sinais de angústia, de sofrimento, de limitação de um modo geral. Agora há uma outra proposta. E aí aparece o quarto Jesus. Para todos os gostos. É aquele Jesus que assume a sua personalidade completamente. A sua identidade máxima possível na manifestação do mundo. E começa dizendo assim, não vai agradar os humildes da aparência. Na sinagoga, abre-se um livro e comenta-se as profecias de Isaías, a vinda do Senhor. E pede a Jesus que faça então a locução da noite ou da tarde. Ele diz, hoje em mim se cumprem as profecias. Eu sou o Messias. Quem acha que isso é humildade, modéstia? Mas aí ele introduz uma outra ordem. Eu sou e posso dizer porque eu sou. E dizia uma outra frase num certo momento. Antes de Abraão ser, está mal traduzido por causa da nossa gíria, eu já era.
Tu és mais velho que o pai Jacó? A samaritana perguntou. Ele mostra que ele é o co-criador dessa e responsável por essa geração na sua oração sacerdotal. Eu os recebi, a criação, os criados, como ovelhas, e agora as conduzo, ó Pai, para as hostes do Senhor. Eu sou o bom pastor. Olha como ele afirmava, eu sou o bom pastor. Se vocês olharem esse Jesus, a modéstia não é característica, porque modéstia é uma forma de hipocrisia recente. Né? Olha, eu não sou capaz disso. Eu sou humilde. Quem sou eu? Já ouvi isso. Quem sou eu para cuidar das frutas, da merenda do pessoal que vai participar de um evento espírita? Meus fluidos podem contaminar. Digo, eu sei o que você está fazendo. Manifestando a sua preguiça. Vai lavar a si mesmo. Mas nós fazemos isso. Jesus era claro. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, este caminho. Este eu sou, quando ele fala, a gente sabe que não é mais o ele histórico tradicional. É a própria manifestação do divino através dele. A própria manifestação da plenitude através dele. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Porque agora ele complementa. Eu e o Pai somos um. Os lógicos vão tentar entender essa unidade. Vão querer criar, às vezes, escatologicamente, uma santíssima trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós vemos aí 3 momentos do divino. O Verbo Criador, o ato criador, antes disso o imanifesto, o Verbo Criador e a própria criação. Cada um fará a sua tríade, de alguma forma. Mas ali ele está revelando que é muito mais do que resolver os problemas humanos. Muito mais do que enfrentar a contingência do estágio de estar humano. Agora é hora de ir além. Ir além significa manifestar Deus no mundo. Esse é o estágio, o Jesus, que eu chamo o mais poderoso, o mais completo, o mais rico de todos. E para não faltar um pouco da receita de bolo, nós passamos a entrevistar os espíritas para saber se eles conhecem os 10 mandamentos de Jesus. E saber desse Jesus maior, maior que todos os outros modos de se manifestar dele, se estamos seguindo Jesus. Cada um pode escolher os seus 10 mandamentos. Eu vou dizer que os de Moisés são relativamente fáceis, pelo menos 6 deles. Por quê? Porque Moisés bota tudo no não. 6 deles é não faça, é só ficar quieto. Não matarás, fique quieto. Não furtarás, fique quieto. Não cobiçarás as coisas alheias, nem o boi, nem a vaca, nem a casa, nem a mulher. Botou logo lá no 4º lugar das coisas. A época era dramática para o feminino. Mas é não. O problema é quando é sim. Os 4 sim já puxam. Amarás o Senhor teu Deus, já é mais difícil. Mas Jesus também disse frases imperativas. E que nós conseguimos algumas. Uma delas talvez a gente tenha que traduzir para o afirmativo, porque ele disse no negativo. Mas ela tem um lado afirmativo. E vamos lá. O primeiro mandamento, o maior de todos, o que resolve tudo. Vocês conhecem? O mais difícil de ser vivido. Quem suscitaria uma primeira impressão? Não sei se pode gravar na TV Mundo Maior, nesse momento alguém pode dizer, o maior mandamento de Jesus para mim é... Pouquinho, esse é fácil. Desde Moisés. Esse é fácil, talvez esse seja terceiro, um 2º ou 3º lugar. Na minha hierarquia de dificuldades. Para mim, o primeiro deles é sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. A crença dele no humano é de tal ordem, porque sabe que não é humano, que diz que podemos chegar pela evolução à perfeição divina no mundo. Amar a Deus até que posso, tem várias formas de amar. Né? Eu posso amar estilo porneia, filia, eros. Eu posso ter várias formas de amar a Deus, até chegar a ábaque. Mas fazer Deus estar presente no mundo através de mim, sendo eu perfeito,
é desafio para toda a nossa história evolutiva. Não menos que isso, diz um orientador que tem um nome bem grande, que é indiano, ele, Yogi Shri Rishinan. É um espírito que manifestou-se por um médium muito importante na Bahia, pouco conhecido, Elzio Ferreira de Souza, e dizia frases sobre Deus. Daí o texto dele ser sobre a divina presença. Não queiram menos que Deus. Não somente conhecer Deus, integrar-se em Deus, mas manifestar Deus no mundo perfeitamente. Porque a nossa destinação, o nosso finalismo evolutivo, o nosso projeto educacional é basicamente esse. Manifestar Deus no mundo. Tá difícil? Pois é, aí vocês seguem na sua sequência. Uns dirão, amai os vossos inimigos, pode ser a segunda. Buscai o reino dos céus, pode ser a terceira. E assim sucessivamente. Mas pelo menos um vai agradar a baianos e troianos. Brilhai a vossa luz diante dos homens. Porque baiano não nasce, estreia, vai mostrar o que interessa. Brilhai a vossa luz diante dos homens, mas precisa ler o complemento. Para a glória de Deus, que é muito esquecido. Senão a gente se perde nessa história. Então esses 10 mandamentos são a grande utopia do Evangelho, que é o nosso próximo passo evolutivo da reflexão. Nós tivemos a biogênese, criação da vida. Nós tivemos a noogênese, criação da civilização e da camada do pensamento. Agora é preciso que tenhamos a cristogênese, tornarmos-nos crísticos, não é cristãos, é muito pouco ser cristão, é crísticos, a ponto de dizermos, como Paulo de Tarso, já não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. E ao nos tornarmos crísticos, nos sentimos bem-aventurados. E nas bem-aventuranças, encerrarmos então a nossa perspectiva evolutiva, tal como compreendemos no estágio humano. Daí dizermos que o Sermão da Montanha é a totalidade das nossas possibilidades existenciais evolutivas. O que é isso? Eu estou míope. Ela aumentou. Corte isso na gravação. Pois é, esse Sermão da Montanha é o máximo que nós podemos alcançar. Bem-aventurados de um modo geral. E vejam que a tradução pode ser felizes. A felicidade, então, não é algo utópico. A felicidade é uma condição natural do ser, mas que não está na ordem da existência e que nós precisamos colocar. A felicidade, o reino dos céus, não é uma construção humana. É apenas passível de desvelamento, porque o reino dos céus é uma experiência que podemos viver, porque ele já está em nossa natureza. E quando João Evangelista apregoa Deus é amor, ele está dizendo que a criação é amorosa, o criado é amoroso, não sabe ainda manifestar e faz essa trajetória evolutiva, que hoje faz com que a gente pense da animalidade que nós vivemos, né? O homem ainda é um animal que ri, e rindo mostra o animal que é, para a angelitude, a plenitude do ser que é apregoada pelo Evangelho. Nós recordamos então que o Cristo mal compreendido, o Cristo crucificado, é antes de tudo o sinal do nosso futuro evolutivo. E ele, de braços abertos, ainda que pela posição obrigatória, ele nos abraça num amplexo definitivo, dizendo, quando eu for compreendido, atrairei todos a mim. E a mim significa viver em Deus a plenitude das bem-aventuranças. Esse é o nosso sonho evolutivo. Daí dizermos que precisamos viajar na história do Evangelho para sentirmos, aplicarmos e nos descobrirmos seres filhos de Deus, herdeiros da imortalidade, da eternidade. Que esse Jesus cósmico, Jesus lembrança máxima, Jesus co-criador, seja a nossa inspiração aqui nas casas André Luiz e em todas as casas da vida, para que ele se manifeste em nós nessa unidade primordial que é beatitude, bem-aventurança, felicidade.